Olá pessoal do nono ano, tudo bem? Estamos de volta com a nossa terceira aula sobre Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa. Vamos lá pegando nosso livro de história, abrindo nas páginas 70 e 71, a Rússia czarista. Até a segunda metade do século XIX, a sociedade russa era essencialmente agrária. O país era governado por um regime autocrático centralizado na figura do czar. Mais de 80% da população era formada por camponeses pobres que estavam sujeitos à fome, à pobreza e ao analfabetismo. Somente no final do século XIX iniciou-se o desenvolvimento industrial do Império Russo. O plano de modernização econômica, iniciado durante o governo do czar Alexandre II, previa reforma nas forças armadas e investimento em obras públicas, a construção de ferrovias. Para o plano ser realizado, o czar aumentou drasticamente os impostos e recorreu ao financiamento estrangeiro, principalmente a franceses e ingleses. Daí você começa a perceber o porquê na Primeira Guerra Mundial a Rússia era aliada aos franceses e ingleses. Com o desenvolvimento industrial, muitos camponeses foram atraídos para as cidades, formando uma camada de operários que recebiam baixos salários. Enquanto isso, a burguesia industrial enriquecia, tornando mais evidente as profundas desigualdades sociais no país. Observem atentamente essa imagem. Bolcheviques e mencheviques. A acentuada desigualdade que existia na sociedade russa, a difusão ideológica como o socialismo de Karl Marx. Logo, se fundaram partidos de oposição ao czar. O principal foi o POSDR, que significava Partido Operário Social Democrata Russo, onde por divergências internas se dividem em bolcheviques, a maioria, e mencheviques, a minoria. Os bolcheviques, liderados por Lenin, eram os mais radicais e defendiam a derrubada do czar, estabelecendo o socialismo por meio da revolução através do protetorado e expropriação de propriedades privadas. Os mencheviques, liderados por Georgy Plekhanov e Yuri Martrov, defendiam a reforma gradual sob a liderança da burguesia russa, implantando o regime democrático antes do socialismo. O Domingo Sangrento. As derrotas militares russas contra o Japão afetou a popularidade do governo do czar Nicolau II. Diante do cenário caótico que se encontrava a Rússia, em 22 de janeiro de 1905, trabalhadores organizaram uma manifestação pacífica. O czar, sabendo disso, reprimiu a manifestação usando a guarda imperial, onde mataram centenas de pessoas. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento e marcou o início de uma série de outras revoltas contra o autoritarismo do czar. Para se organizar e lutar por melhorias, os trabalhadores criaram então os sovietes, Conselho Democráticos formado por delegados eleitos por operários, camponeses e soldados que defendiam maior representação política para a população russa. Páginas 72 e 73. Depois de ser pressionado, o czar criou a Duma, que era uma forma de parlamento, permitindo assim mais representatividade política e legalizou os sindicatos.
Quando a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial, o exército russo estava despreparado tecnologicamente, o que causou um número enorme de mortes dos soldados. E enquanto mais tempo a Rússia permanecia na guerra, aumentava a insatisfação contra o czar, uma vez que ele destinava todos os recursos da Rússia para a guerra. A população, passando fome e perdendo seus entes queridos, começaram a saquear lojas e depredar prédios públicos. O exército também passou a apoiar os manifestantes, uma vez que estavam sendo expostos a condições praticamente suicidas na Primeira Guerra Mundial. Sem o apoio popular e sem o apoio do exército, Nicolau II, o czar, se viu isolado e abdicou do cargo. O governo provisório. O regime czarista deu lugar a um governo provisório de características liberais, sob o comando do príncipe George Lvov e mais tarde de Alexander Kerensky, de orientação socialista moderada. Foram feitas reformas importantes, como a regularização da jornada de 8 horas de trabalho, e foram garantidos os direitos de liberdade de imprensa e de organização política. Durante esse período, no entanto, a Rússia continuou engajada na Primeira Guerra Mundial. A situação social não havia mudado. A maioria da população continuava em situação de miséria. Com isso, o partido bolchevique organizou a oposição contra o governo provisório. A insurreição bolchevique. O governo provisório foi perdendo o comando do país. Os camponeses tomaram a posse de terra da nobreza e da igreja, fazendo a reforma agrária por si só. Nas cidades, havia muito movimento de operários, principalmente nos sovietes de Petrogrado. A situação piora com a tentativa de golpe militar do general do exército Kornilov, que recebia o apoio das pessoas ligadas ao czar. Como a Rússia estava fragilizada militarmente, a tentativa de golpe foi logo contida. Lenin e Trotsky, líderes dos bolcheviques, articularam uma insurreição e teve início no dia 24 de outubro. Com trabalhadores armados e o apoio de parte dos militares, Petrogrado foi logo tomada e o governo provisório encerrado. O governo dos bolcheviques. Os bolcheviques criaram o Conselho de Comissários do Povo, um ministério para organizar o novo governo e coordenar os outros sovietes. Presidido por Lenin, o Conselho começou a estatizar terras, indústrias, marinhas mercantes, bancos, ou seja, tudo que era privado passava a ser agora do Estado. O sistema judiciário também sofreu modificação. Os bens da igreja foram confiscados e o ensino religioso nas escolas foi abolido. As terras desapropriadas foram entregues às comunas agrícolas para serem distribuídas aos camponeses de acordo com a necessidade e a capacidade de trabalho da família. As fábricas deveriam ser autogeridas pelos operários. Logo que chegaram ao poder, os bolcheviques determinaram a adoção do regime de partido único. E o partido bolchevique foi representado como o Partido Comunista. E em 1922, com a intenção de englobar as demais repúblicas anexadas à Rússia, foi criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Seguimos para a página 74 e 75. A Guerra Civil.
Após a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, formou-se uma coalizão contra os bolcheviques, formado por antissocialistas, mencheviques e grupos liberais. Além disso, os anticomunistas receberam apoio de material e reforços de tropas de países capitalistas, como a França, Inglaterra, Estados Unidos e Japão. A resistência foi liderada por Trotsky, que comandava o Exército Vermelho. Estabeleceu o serviço militar obrigatório e recrutou antigos oficiais e soldados do antigo exército czarista. Assim, ele formou um exército de 3 milhões de homens treinados sob rígida disciplina e motivado por uma intensa propaganda comunista, para enfrentar o Exército Branco, como era chamado o Exército Anticomunista. Entre 1918 e 1920, foi implantado o comunismo de guerra, onde os camponeses entregariam grande parte ou toda a produção para o Estado. A estatização também foi levada ao extremo, proibindo qualquer iniciativa privada. O Exército Vermelho vence a força contra-revolucionária do Exército Branco em 1920. A nova política econômica. A Guerra Civil deixou o país arrasado e o Partido Comunista adotou uma nova política econômica. Medidas mais flexíveis foram tomadas com a permissão de camponeses venderem o excedente agrícola para obter lucro, pagando apenas o imposto em cima desse valor. A iniciativa privada também foi liberada para pequenas indústrias, deixando as mais lucrativas e pesadas para as estatais, como era o caso da indústria da produção de aço, construção naval, geração de energia, extração de mineral e os bancos. A morte de Lenin e a ditadura stalinista. Com a morte de Lenin, uma disputa se inicia. Stalin, secretário-geral, e Trotsky, o comissário do povo, começam a disputar a liderança do Partido Comunista. Enquanto Stalin defendia a expansão do socialismo em outras nações só depois de consolidada na Rússia, Trotsky defendia a revolução permanente, pois o socialismo russo não venceria sozinho a concorrência do capitalismo, sendo necessário tornar mundial o movimento revolucionário. Stalin vence Trotsky e expulsa ele do país, eliminando seus adversários que ficaram na Rússia. E a partir daí ele cria a ditadura stalinista. Seguimos agora para as páginas 76 e 77. O encontro com a arte. Vocês vão fazer a leitura desse texto e posteriormente irão responder duas questões que estão lá no finalzinho da página 77, letra A e letra B. Ok? Seguiremos agora com a dica do professor e a atividade. E até a próxima aula.